Nós estamos aqui com o professor André Cravo, doutor em Neurociências, da Universidade Federal do ABC. E o professor André, ele faz pesquisas na área de atenção e vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre alguns assuntos relacionados não só à atenção, mas também à sensação e percepção. André, a gente queria saber primeiro o que é atenção e se você podia dar para a gente uma metáfora. Então, atenção é um daqueles conceitos que todo mundo de uma maneira ou de outra sabe intuitivamente, mas que na prática, ou na hora que você vai tentar criar uma definição, não é tão fácil assim. Mas de maneira geral, o que a gente chama de atenção é essa capacidade que a gente tem de selecionar alguns estímulos em detrimento a outros estímulos. As metáforas mais comuns que a gente usa, a ideia de você ter, por exemplo, um holofote. Imagina você ter uma sala escura, e a sua atenção seria um holofote que está percorrendo essa sala, e tudo que cai dentro do foco de luz é aquilo que você presta atenção e é aquilo que você consegue processar de maneira mais eficiente. Uma outra metáfora que é muito utilizada é a ideia da lupa. Então seria muito parecido com a ideia do holofote, e seria semelhante, né, que você, conforme você vai percorrendo uma lupa, como você está tentando perceber, aquela informação que cai no centro da lupa é a que está sendo processada de maneira mais eficiente. Esses dois exemplos são de atenção visual, que talvez seja uma das mais intuitivas. A gente também pode prestar atenção em outras modalidades sensoriais, tipo audição, tato. Então, tem evidências aí que a gente consegue alocar nossa atenção nessas diferentes dimensões. Por que se diz que a atenção seletiva é a porta de entrada da consciência? Então, de maneira geral, um dos motivos que a gente afirma isso é porque, basicamente, a gente tem consciência daquilo que a gente está prestando atenção. Então, a todo instante, a gente tem um monte de informações ao nosso redor, e o que a gente percebe de maneira consciente é aquilo que a gente está colocando nossa atenção. Então, numa sala de aula, por exemplo, você tem a professora falando, alunos falando, os sons que estão do lado de fora, e o que você vai perceber de maneira consciente é aquilo que você está alocando sua atenção. Aquilo que você presta sua atenção, que você vai conseguir processar de maneira melhor, que você vai perceber de maneira consciente, que você vai conseguir depois guardar e recuperar da sua memória. Quando a gente fala de estímulos, a gente fala que o mundo está cheio de estímulos. Existem dentre esses estímulos alguns que roubam a nossa atenção? Tem duas grandes classes de estímulos que podem roubar a nossa atenção, que fazem a gente prestar atenção de maneira automática. Um são estímulos muito discrepantes. Então, se você está numa sala em silêncio e de repente acontece um som muito alto, ou alguém levanta e anda, esse tipo de informação discrepante rouba a nossa atenção e é quase impossível você não conseguir ignorar esse estímulo. De maneira quase que automática, sua atenção é direcionada para aquilo e durante um pequeno instante você não consegue alocar sua atenção de maneira voluntária naquilo que você estava fazendo antes. Uma outra classe de estímulos que tem um poder muito grande de chamar a nossa atenção são estímulos que têm uma carga emocional forte. Então, se você tem um estímulo, seja uma carga emocional muito boa, uma imagem, normalmente a gente fala de imagem de crianças, de bebês, de filhotes, de animais, isso chama muito a nossa atenção, e mesmo imagens que têm uma carga emocional forte e negativa. Então, todo mundo já teve algum dia passando por um acidente de carro, e por mais que você não queira olhar e você sabe que é perigoso você olhar que você está dirigindo, de maneira automática sua atenção é direcionada àquilo. Então, de maneira geral, essas duas classes de estímulos têm um poder muito forte em captar a nossa atenção. Agora a gente quer saber uma coisa importante, uma coisa que todos nós, a gente anda fazendo, a questão de dividir a atenção. É possível dividir a atenção entre duas tarefas? De maneira geral, a resposta é não dá. Existem algumas atividades que você consegue dividir sua atenção de maneira um pouco melhor, mas mesmo assim não completamente. Então, algumas atividades que você consegue automatizar com o tempo, você consegue eventualmente dividir sua atenção um pouco melhor. Por exemplo, dirigir. Então, todo mundo já tentou aprender a dirigir, sabe que no começo você tem que prestar 100% da sua atenção naquilo, e com o tempo, conforme você vai automatizando essa informação, conforme você vai fazendo aquilo várias vezes, você consegue alocar menos sua atenção para aquilo. Então,
Em alguns casos, principalmente programas motores como esse, você consegue fazer uma divisão um pouco mais eficiente. Mas mesmo nesses casos, você não consegue fazer uma divisão completa. Então, por mais que a gente consiga dirigir de maneira mais automática, quando toca o celular, quando alguém conversa com a gente, isso distrai também. Outras atividades, como, por exemplo, estudar e usar o celular, estudar e estar na internet, ou assistir aula com o celular, esse tipo de coisa a gente sabe que é impossível você conseguir dividir sua atenção nessas duas tarefas. Por mais que a gente tenha a sensação que a gente consegue. Então a gente tem uma sensação falsa que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas na prática, quando você faz algum tipo de teste, você percebe que não é o caso, que toda vez que o celular toca, por exemplo, sua atenção é alocada para aquilo e você perde qualquer outra informação que está sendo apresentada. André, a gente percebe tudo aquilo que os nossos sentidos captam? Não, de maneira geral, não. Essa é uma pergunta, é até difícil de medir isso, né? Mas o que a gente sabe é que se você, por exemplo, medir tudo que você consegue ouvir, a todo instante você está recebendo informações auditivas que você está processando, mas que você não está percebendo de maneira consciente. E aí parece que, de novo, o grande gargalo é a atenção. Então, um exemplo clássico disso, se você está conversando com alguém, você está prestando atenção no que aquela pessoa está falando, mas você está processando, pelo menos de uma maneira menos otimizada, ou de maneira menos aprofundada, outros estímulos auditivos ao seu redor. Então, por exemplo, se tiver alguém do seu lado que está conversando com outra pessoa e de repente ela falar seu nome, automaticamente sua atenção vai ser alocada para aquilo. Então essa informação está sendo processada, você não está tendo uma percepção consciente daquilo, mas ela está sendo processada pelo menos a ponto que ela consegue chamar sua atenção também. Então a gente tem muito mais informações que a gente consegue processar, e uma das coisas que parece determinar o que você vai perceber de maneira consciente ou não, de novo, é a atenção. Bom, e agora para finalizar, você pode dar um exemplo ou explicar para a gente como que um neurocientista estuda ou pesquisa a atenção? Tem diferentes maneiras de fazer isso, né? Mas de maneira geral, quando a gente vai estudar atenção em humanos principalmente, basicamente o que a gente tem são tarefas de computador. Então, uma das tarefas clássicas que foi desenvolvida no final da década de 1980 são tarefas onde você pede para a pessoa responder, por exemplo, o mais rapidamente possível quando ela vê uma bolinha, e aí você avisa ela com uma certa antecedência onde essa bolinha vai ser apresentada. Então você pode ter uma setinha que fala, ó, a bolinha vai vir para o lado direito. E aí a pessoa pode alocar a atenção dela para esse lado direito do campo visual dela, e se a informação for de fato apresentada ali, ela responde de maneira mais rápida ou mais eficiente para aquela informação. Se você mentir para a pessoa, falar que vem do lado direito e vem do lado esquerdo, a pessoa tem uma resposta mais lenta. Para estudar atenção no laboratório, a gente usa tarefas como essa, variações dessa tarefa, e aí a gente tem uma situação mais bem controlada, onde você repete isso várias vezes, você consegue controlar diferentes variáveis para ver como é que isso influencia o processamento. Obrigada, André. Todo mundo que está envolvido com o Neuroeduca agradece. Obrigado.